Algum tempo atrás, nós falamos sobre a origem cultural dos personagens de Devil May Cry. No entanto, Devil May Cry também tem muitas referências nos seus monstros. Hoje nós vamos começar uma série de 3 vídeos trazendo a origem cultural dos monstros de Devil May Cry. E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais uma vez Devil May Cry aqui para o canal. Dessa vez vamos começar uma série de vídeos falando sobre a origem cultural dos vários monstros e dos chefões dessa grande franquia de games. Devil May Cry tem muitas referências culturais, principalmente referências à cultura judaica cristã, à demonologia, a criaturas de várias mitologias diferentes. E hoje nós vamos começar essa série trazendo a origem cultural dos monstros de Devil May Cry 1 e Devil May Cry 2. Então já vamos começar esse vídeo trazendo Griffon. O Griffon, que é um dos chefões de Devil May Cry, ele faz referência justamente ao Grifo. O Grifo, que é uma criatura do folclore europeu, e ele é conhecido por ter um corpo de leão, asas e cabeça de águia. O Griffon ele é conhecido por ser uma criatura muito forte e valente. Em Devil May Cry ele aparece como uma ave. Nightmare. Bom, Nightmare é pesadelo em inglês. Ele é um vilão que aparece em várias formas, e uma das formas dele é uma forma fluida, né? Uma forma ali meio líquida, tal, um negócio bem nojento. E essa forma ele faz referência ao Aborth. Eu acho que é assim que se fala, né? Aborth, que vou deixar aqui como é que se escreve, que faz parte dos mitos Lovecraftianos, né? Essa criatura aí meio amorfa, né? Que vocês estão vendo, parece meio que um fluido aqui, um negócio bem bizarro. As criaturas do Lovecraft normalmente costumam ser bem bizarras mesmo. Phantom. O Phantom, né, esse monstro aí que vocês estão vendo, tem o seu nome tirado de fantasma, né? Phantom significa fantasma. E se você perceber bem, a cara dele parece com a máscara. Mas não qualquer máscara, porque ela foi inspirada na máscara de O Fantasma da Ópera, um personagem aí da literatura que costumava viver ali escondido dentro de uma ópera e que era apaixonado por uma das principais solistas do local, uma das principais cantoras. Blades. Não, Blades não faz nenhuma referência ao vampiro da Marvel, mas curiosamente ele faz referência a um outro ícone da cultura pop. Eu já falei em alguns vídeos atrás que Devil May Cry originalmente era para ser o Resident Evil 4. O Devil May Cry ele foi inspirado em uma das ideias do Resident Evil 4 que foi deixada de lado. Pois bem, um dos inimigos de Resident Evil são os Hunters. Então foi a partir dos Hunters que foram desenvolvidos os Blades, que são inimigos em Devil May Cry. Então, basicamente você vê que são parentes, né? Até porque são da mesma empresa e até porque, como eu já disse, Devil May Cry ia ser Resident Evil, então... Fetiche. Fetiche, obviamente, faz referência ao fetiche. Mas nesse caso não tem nada a ver com pessoas que são taradas por objetos. Quer dizer, na verdade tem a ver com objetos, né? De acordo com os mitos voodoo, existem alguns objetos que têm a capacidade de invocar poderes mágicos. Sendo que um dos exemplos clássicos são os bonecos voodoo, que representam alguma pessoa, e aí se você faz mal a esse boneco, a outra pessoa sente, né? A pessoa representada pelo boneco voodoo. Beelzebub. Beelzebub ele é inspirado na figura Baal-zebub, que é o nome de um antigo deus filisteu que era idolatrado na cidade de Ekron. É curioso porque o nome Baal-zebub significa o senhor das moscas, né? Então ele seria um deus relacionado às moscas. Não se sabe exatamente a acurácia desse fato, porque as referências que nós temos a Beelzebub, ou Baal-zebub, ou Beelzebub, como é o nome em português, vieram dos escritos judaico-cristãos.
E os hebreus, eles obviamente tinham uma rivalidade muito grande com os filisteus. Então, alguns estudiosos dizem que Belzebub foi um apelido criado pelos hebreus para tirar onda, para escarnecer o deus dos filisteus, cujo nome provavelmente se perdeu no tempo. Kyklops. Kyklops é uma referência ao Cíclope, né? Obviamente que eu não estou falando do líder dos X-Men, e sim das figuras da mitologia grega, que são gigantes que têm um olho só. É curioso que os Kyklops de Devil May Cry, eles são insetos, né? Eles são grandes insetoides que nada se parecem com os Ciclopes originais. Mas enfim, a referência pode estar muito bem no fato de eles terem apenas um grande olho na face. Blood Mary. Um dos inimigos de Dante, do Devil May Cry, se chama Blood Mary. Isso faz uma referência a Blood Mary. Blood Mary, ou Maria Sangrenta na tradução em português, é um espírito que aterroriza escolas. Dizem os boatos que se você for no espelho de um banheiro público e dizer o nome dela várias vezes, ela vai aparecer e te aterrorizar. Tenso. Nobody. Nobody é uma referência à Odisseia de Homero. Essa história é curiosa porque quando Odisseu ele se encontra com o Ciclope Polifemo, o Polifemo exige saber qual é o nome do Odisseu, né? Saber quem é aquele que está em seus domínios, e o Odisseu responde: eu não sou ninguém. O Nobody é uma referência a essa forma como o Odisseu se identifica quando ele encontra com o gigante Polifemo. Plasma. Plasma vem da ciência, né? A plasma é o quarto estado da matéria, depois de sólido, líquido e gasoso, né? Temos o plasma, e o plasma é formado por elétrons livres e por íons carregados no positivo. Basicamente, o plasma é o estado da matéria do qual faz parte ali o fogo, né? O fogo é considerado um plasma, né? O estado do fogo é o plasma, e ele é muito referenciado na cultura pop, tanto na ficção científica quanto na parte de terror. Você tem o plasma, canhões de plasma, espadas de plasma, e você tem o ectoplasma, que é muito referenciado em obras de horror e que seria o material do qual seriam feitos os fantasmas. Sargaço. O Sargaço é uma referência a uma área que fica no Oceano Atlântico Norte chamado Mar dos Sargassos. Nessa área você tem várias correntezas ao redor, nas fronteiras desse mar. É uma área bastante perigosa, né? Porque se você fica lá dentro, para sair você tem que atravessar por terríveis corredeiras, e ele fica próximo do Triângulo das Bermudas, um local que é conhecido por conta de vários desaparecimentos de aviões e de navios. Então, em referência a esse terrível lugar que tem várias histórias de horror, é que foi criado esse personagem, o Sargaço. Shadow. O Shadow é um monstro que é um leopardo sombrio de Devil May Cry. Esse monstro ele faz uma referência à principal obra que inspirou Devil May Cry, que é a Divina Comédia. Nas suas andanças, o Dante Alighieri da Divina Comédia, ele encontra uma sombra com formato de leopardo no meio de sua jornada. Sin Scissors. Os Sin Scissors faz uma referência a duas criaturas. Primeiro, a criatura da mitologia grega, né? As criaturas da mitologia grega conhecidas como moiras, que são entidades que cuidam do destino, que cuidam das linhas da vida. Elas são as tecelãs das linhas da vida, e o visual dele é inspirado na chamada entidade morte, né, o Green Reaper. Faz parte do folclore europeu e que é a maneira como o pessoal antigamente costumava representar figurativamente a morte, né? Essa figura é com a capa preta e com a caveira, né? A entidade morte. Bom, antes de continuar trazendo mais origens culturais de Devil May Cry, gostaria de pedir a sua inscrição no nosso canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações, e queria pedir também para que você compartilhasse esse vídeo para chegar no maior número de pessoas possível, né? A gente está aí lutando para conseguir essa meta de 800 inscritos, para que eu possa trazer aqui a surpresa para o canal. Tá bem perto, tá bastante perto, e
eu conto com vocês para que a gente consiga chegar nessa meta, para que a gente possa fazer um negócio bem legal, bem bacana mesmo. Então se inscreva no canal se não for inscrito e também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. Beleza? Então vamos continuar. Argosax. O Argosax é essa figura aí altamente dourada que vocês estão vendo, e ele faz uma referência a Argos, que é um gigante da mitologia grega que é conhecido por ter inúmeros olhos. Além disso, no idioma proto-indo-europeu, Argos significa brilhante, o que tem tudo a ver com esse personagem, já que ele tem um corpo reluzente. Bolverk. Bolverk é um pseudônimo, um nome falso, usado por Odin quando ele está na sua forma humana. É quando o Odin, de vez em quando, ele vem para a Terra, onde se torna o vagante, ele começa a andar por aí e ele é conhecido pelo nome de Bolverk. E é interessante que tanto o Bolverk quanto o Odin, o Bolverk original, eles usam lanças para lutar. No caso do Odin, mais especificamente, a Gungnir, que é a principal arma desse deus nórdico, a lança que nunca erra o seu alvo. Freki e Geri. O Freki e o Geri, eles são os dois lobos que fazem referência ao Odin. Então, como eles estão acompanhando o Bolverk, obviamente eles estão acompanhando o Odin, É uma referência justamente à ligação de Odin, o Bolverk, com os seus lobos. Furiataurus. O Furiataurus, ele tem duas referências nele, A primeira referência, e a mais óbvia, é a do Minotauro, criatura da mitologia grega. E é curioso que na Divina Comédia, o Minotauro, ele faz uma aparição. Ele aparece no 7º círculo do inferno, que é o círculo da violência. Obviamente por ser uma criatura muito violenta. A outra referência é o chamado touro de bronze, já que o Furiatauro, ele é feito todo de bronze. O touro de bronze é uma forma de tortura que existiu muito antigamente, que basicamente o cara era colocado dentro de um touro de bronze e esse touro, ele era assado. O cara era assado vivo dentro de um touro de bronze. É uma forma de tortura extremamente terrível, considerada uma das piores torturas da história da humanidade. Jokatgun. O Jokatgun é inspirado na Nua. A Nua é uma entidade da mitologia chinesa. Ela é conhecida por ter um torso de mulher. Ela tem barriga, seios e cabeça de mulher, ou em alguns casos só a cabeça, e o corpo de serpente. Então Jokatgun tem essa aparência aí meio serpente, meio fídica, em referência a Nua, que é essa personagem aí da mitologia chinesa. Nephasturris. Nephasturris faz referência a Gashadokuro, que é uma criatura, um yokai da mitologia japonesa. Ele é um enorme esqueleto que vive rondando pelos cantos, formado por vários cadáveres empilhados. O Gashadokuro, ele ataca os viajantes com o objetivo de beber o seu sangue. Então é uma criatura terrível, obviamente, o Gashadokuro. Curiosamente, o Gashadokuro, ele também aparece muito em Castlevania. Eu lembro bastante do esqueleto gigante que aparece em muitos jogos da série Castlevania. Tartarúcia e Plutônia. O Tartarúcia é referência ao Tártaro, que é a região do Hades, a região do inferno onde estão os titãs. E o Plutonian é uma referência a Plutão, que é o nome romano do deus Hades, o deus da morte. É curioso que o termo plutoniano é usado para se referir a algo infernal. Trismagia. As três cabeças do Trismagia têm uma referência cristã. Ele faz a referência aos três reis magos da Bíblia: Melquior, Baltazar e Gaspar. Os três reis magos que foram visitar o menino Jesus no dia em que ele nasceu. Demonocoros. Os Demonocoros, eles são a versão maligna dos Puti. Puti, para quem não sabe, são aqueles menininhos gordinhos e fofinhos com as asinhas e que aparecem em muitas pinturas antigas do Renascimento
e etc. Muita gente achava que eram querubins ou anjos, mas não, eles são putti, que significa meninos em italiano antigo. Finis Demon. Ele é inspirado numa execução chamada gibbeting, que era uma forma de execução que era utilizada muito antigamente. Você colocava a pessoa numa gaiola pendurada no meio da rua e essa pessoa passava dias lá até ela morrer de fome, de sede ou de insolação por conta do sol quente. Era uma forma de tortura muito comum para punir piratas. E dá para perceber bem que o Finis Demon ele é completamente como se fosse uma criatura feita de gaiola. Flambats. Flambats são morcegos flambados. E é isso, né? Literalmente são morcegos pegando fogo. E é isso mesmo. Goat Clan. O Goat Clan ele é inspirado em um demônio chamado Baphomet. Baphomet, que eram as formas como os antigos pagãos representavam alguns de seus deuses e que foi incorporado na mitologia judaico-cristã como um dos demônios do inferno. Então ele é conhecido por ter o corpo de homem e cabeça de bode. Puya. As Puyas são inspiradas nas arpias ou árpias, que são criaturas que têm um corpo de águia, seios e cabeça de mulher. São criaturas da mitologia grega. Savage Ghoulin. O Savage Ghoulin ele é inspirado numa figura da mitologia hebraica chamada Ghoulin. São criaturas inorgânicas feitas de argila ou de outros materiais inorgânicos e que os criadores eles usam magia para controlar essas criaturas. Secretary. Por fim, temos a última criatura, que são as Secretaries, que aparecem em Devil May Cry 2, e elas têm esse nome tanto pelo fato de elas serem as secretárias de Arius, mas o visual delas lembra bastante o visual do pássaro secretário, que é essa ave aí que vocês estão vendo, que é uma ave de rapina bastante curiosa que existe nas savanas africanas. Bom pessoal, então é isso, essa é a primeira parte da origem cultural dos monstros de Devil May Cry, trazendo os monstros do Devil May Cry 1 e do Devil May Cry 2. No próximo vídeo dessa série eu vou trazer a origem cultural dos monstros do Devil May Cry 3 e do Devil May Cry 4. Então se inscreva no canal para você ficar por dentro de quando a gente for lançar esse vídeo. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar a maratonar o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!